Olá a todos, sejam bem-vindos a nosso dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 1, que tem como objeto de conhecimento múltiplos e divisores de um número natural, detalhamento, múltiplos e divisores de um número natural, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então, prepare tudo aí, todo o seu material, né? Não perca nenhum detalhe na nossa aula. E sem mais demora, vamos começar nossa aula. E na nossa aula, nós vamos aprender o que são múltiplos, o que são divisores, né? E claro, né, vamos entender como é que a gente faz para achar os múltiplos de um número e os divisores também dos nossos números naturais. Tudo ok? Mas agora vamos começar aí vendo um videozinho para você entender ali muito melhor. Vamos lá! Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Ana. O que você está fazendo com esses pirulitos? Vou fazer pacotes, assim posso vender por um preço melhor. Mas não sei como fazer para que não sobre nenhum e para que o valor seja atrativo. Quantos pirulitos você tem? Eu tenho 36 pirulitos. Não é difícil resolver esse problema, Ana. Você tem que pensar nos divisores de 36. Pense que você tem 36 pirulitos e deve fazer pacotes com a mesma quantidade de pirulitos em cada pacotinho. Então, tenho que procurar os divisores de 36. Os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Então, os divisores indicam quantos pirulitos posso pôr em cada sacola. E também, quantos pacotes você pode fazer? Qual é o mais conveniente para você? Acho que posso empacotar de 3 em 3 e vender mais barato. E quantos pacotes você terá no final? No fim, terei 12 pacotes com 3 pirulitos em cada um dos pacotinhos. Muito bem, estudantes! Agora, fiquem com o desafio do dia! E aí, conseguindo entender como é que funcionam os nossos divisores? Imagina que você tem uma quantidade grande. E aí, essa quantidade grande você quer dividir em várias quantidadezinhas, lembrando que não pode sobrar nada. Então, imagina, por exemplo, que você tenha 40, tá? Então, você pode imaginar 40 brinquedos, 40 pirulitos, como o nosso exemplo, e você quer dividir em vários pacotinhos, tá? Imagina que você queira dividir em pacotinhos de 10, né? Só vai dar certinho se 10 for um divisor de 40. Entenderam como é que funciona? Se não for divisor, sempre vai estar sobrando uma quantidade. Como, por exemplo, imagina que eu tenho meus 40 pirulitos. Mas imaginem agora que eu quero fazer pacotinhos de 9 pirulitos, tá bom? Então, se eu pegar e colocando 9 pirulitos em cada pacotinho, vai chegar ali no 36 pirulitos, né? E depois vão sobrar apenas 4 pirulitos, ou seja, o meu último pacote, ele não vai ter 9 pirulitos como os outros. Deu para entender? O que significa? Que o 9 não é divisor de 40. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos acompanhar aqui a nossa cartela. Múltiplos de um número. Então, observe, nós temos o divisor e nós temos os múltiplos. Lembrando que os múltiplos de um número, eles sempre vão ser infinitos. Já os nossos divisores, não. Os nossos múltiplos sempre vai ser do número para frente, tá? Então, por exemplo, o múltiplo de 2 vai ser 2, 4, 6, 8, 10. Eu vou sempre somando ali o nosso númerozinho a cada um múltiplo que foi encontrado. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos aqui ver os nossos múltiplos, tá? Múltiplos de um número, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, 6 é um múltiplo de 2. Por que 6 é um múltiplo de 2? Porque se eu fizer 2 vezes 3, o meu resultado vai ser 6. Ok, pessoal? Então, observe que o 6 ele é um múltiplo de 2. E se eu perguntar, e 20? 20 é um múltiplo de 2? Aí eu tenho que pensar,
por que que o 20 seria um múltiplo de 2? Ah, porque se eu fizer 2 vezes 10, vai ser 20, ok? E como é que tem uma outra forma que eu posso fazer para achar meus múltiplos? Eu quero saber quais são todos os meus múltiplos de 2. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui embaixo. Eu vou representar aqui como um mzinho de múltiplos. Então, vou ver os múltiplos de 2. Como é que eu faço para achar os meus múltiplos de 2? Eu começo pelo próprio 2. Vamos lá, pelo 2. E aí, como eu quero saber o múltiplo de 2, eu vou sempre somando ele mesmo. Tá? Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. E assim por diante. Por quê? Porque os meus múltiplos, eles sempre serão infinitos. Tá bom? Ao contrário dos meus divisores. Por quê? Porque os meus divisores, eles são sempre os números antes do meu número. Por exemplo, divisor de 6. Como é que eu vou achar ali o meu divisor de 6? Eu sei que o meu divisor 2 é um divisor de 6. Por quê? Porque se eu pegar o meu 6 e dividir pelo 2, o meu resultado vai ser exato. Tá bom? Então, se o meu resultado for exato, significa que o número ali que eu acabei de pegar, que no caso aqui é o meu 2, tá? Ele é um divisor de 6. Porque a minha divisão deu exata e o meu resultado deu 3. Tudo bem? Então, não confundam. Múltiplo, eu vou sempre multiplicando ali, né? Ou no caso aqui, se eu for de 1 por 1, eu vou sempre somando. Já o divisor, eu preciso saber aqueles que a minha divisão vai dar exata. Ok, pessoal? Vamos continuando aqui. Quando um número é múltiplo de outro, é o mesmo que dizer que o primeiro é divisível pelo último. No nosso exemplo, 6 é múltiplo de 2 e, portanto, é divisível por 2. Ou seja, 2 é divisor de 6. Por quê? Porque se eu dividir 6 dividido por 2, vai dar 3, ou seja, uma divisão exata. Sendo assim, os múltiplos de um número podem ser obtidos multiplicando por 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Logo, os múltiplos de um número são infinitos, tá? Então, lembrem bem disso, os múltiplos sempre serão infinitos. Vocês conseguiram ver aqui que na cartela passada eu fui ver os múltiplos de 2. E aqui, se vocês observarem, é a mesma coisa de eu fazer, por exemplo, vezes 1 vai ser 2. 2 vezes 2 vai ser 4. 2 vezes 3 vai ser 6. E assim por diante. Para dar 8, vai ser o 2 vezes o 4. Tá bom? Então, é exatamente o que a gente acabou de ver aqui, ó. Basta a gente ir multiplicando, tá bom, pessoal? Pelos números ali, do 1 até, né, perder de vista ali. Pode ser pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7. Por isso que os nossos múltiplos são infinitos. Já os divisores de um número são aqueles cuja divisão tem como resultado um número inteiro, ou seja, a divisão é exata. Tá bom? Então, a minha divisão tem que ser exata para eu poder ter um divisor ali de um número maior. Tudo bem? Continuando, como saber se um número é múltiplo de outro? Tá? Como é que eu faço para saber se um número é múltiplo de outro? Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos dividir o múltiplo pelo número e a divisão deve ser exata. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber se o 72 é múltiplo de 6, ok? Então, eu quero saber se o 72 é múltiplo de 6.
Como é que eu faço para saber? Basta eu dividir 72 por 6. Aqui no nosso exemplo, nosso resultado deu 12. O que significa? Que realmente 72 é um múltiplo de 6, porque o meu resto deu 0. Ou seja, aqui eu tenho uma divisão exata. Ok, pessoal? Também a gente pode fazer uma verificação, tá? Para saber se um número, né, é divisível por outro, porque quando eu sei se um número é divisível por outro, ou seja, se ele é divisor de outro, eu consigo saber se aquele número é múltiplo do primeiro que eu dividi. Basta a gente usar os nossos critérios de divisibilidade. Como é que funcionam os nossos critérios de divisibilidade? Por exemplo, como é que eu sei que o número ele é divisível por 2? É quando aquele número é par, ok? Lembra da brincadeira do par ou ímpar? Exatamente. Se o nosso número ele for par, ou seja, se ele acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8, significa que ele é par. Se ele é par, automaticamente ele é divisível por 2. Ok? Já sabiam dessa? Porém, tem outros, né, critérios de divisibilidade, como o caso do 3. Como é que eu sei que o número ele é divisível por 3? Quando eu vou somar os seus algarismos, e exatamente a soma do meu algarismo, ele é divisível por 3. Isso a gente utiliza quando a gente tem números, né, bem grandes, onde fica difícil, às vezes, para a gente fazer toda ali aquela divisãozinha, né, para a gente saber se o número é divisor ou não do outro. Beleza? Mas vamos agora estudar alguns critérios de divisibilidade. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Vamos ver aqui alguns critérios de divisibilidade. Por exemplo, saber se o número é divisível. Tá? Vamos ver se o número ele é divisível por 2. Como é que a gente sabe isso? É quando o número é par, né? O número precisa ser par. Ou seja, o número precisa terminar com os seguintes números, né? Tem que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se o número terminar com 0, 2, 4, 6 e 8, é um número par, o que significa que ele é divisível por 2, desculpa. Tá bom? Como aqui, por exemplo, um número 548. Ele é divisível por 2? Claro que sim, tá? Por que ele é divisível por 2? Porque ele termina em 8. Se ele termina em 8, ele vai, né? Vou botar aqui, ele é divisível por 2. Ok, pessoal? Agora, como é que a gente sabe que um número ele é divisível por 3? Ok? Como é que eu sei que o número ele é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos, ok, for divisível por 3. Por exemplo, vamos lá, o número 360. Bora para 360. Bora, como é que a gente sabe se 360 é divisível por 3? Como é que eu sei? Quando a soma dos meus algarismos, ou seja, eu vou fazer 3 mais 6 mais 0. Ou seja, 3 mais 6 mais 0 deu 9. E eu sei que 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, se aqui é divisível por 3, automaticamente aqui também vai ser. Ou seja, 360 é divisível por 3. Ok, pessoal? Então, isso aqui é critérios de divisibilidade, ok? Sempre que a gente quiser descobrir se um número é divisível por outro, alguns possuem critérios de divisibilidade. Isso facilita para a gente. Beleza? Deu para entender?
E claro que agora a gente vai praticar um pouquinho do que a gente aprendeu. Vamos lá. Vamos aí à nossa situação, problema 1. Tá? Em uma sala de aula, a quantidade de alunos presente é um número múltiplo de 8, ok? Então vamos prestar atenção nas informações aqui do nosso problema. Eu já estou dizendo que o número é múltiplo de 8, ok? E está compreendida entre 30 e 40. A pergunta é, quantos alunos tem na sala de aula? E agora, pessoal, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vocês lembram como é que a gente viu para descobrir os múltiplos de um número? Lá naquele nosso primeiro exemplozinho lá que eu botei o 2. Vamos fazer isso, mas agora com o 8. Tá? Então vamos aqui descobrir os múltiplos de 8. Começando por quem? Começando pelo próprio 8. E agora a gente vai fazendo o quê? A gente vai somando 8 sempre ao número que a gente for achando. Então vamos lá. 8 mais 8, 16. Agora 16 mais 8, eu vou chegar em 24. E agora 24 mais 8, eu vou chegar em 32. E agora 32 mais 8, eu vou chegar em 40. E agora 40 mais 8, eu vou chegar em 48. E assim por diante. Eu não preciso fazer todos os múltiplos de 8. Não tenho necessidade disso. Por quê? Porque a minha pergunta está querendo saber somente o que estão entre 30 e 40. E aí, qual é o número, né? Qual é o múltiplo de 8 que está entre os números 30 e 40? Lembrando, você poderia muito bem dizer, professor, tem o 32 e tem o 40. Porém, o 40, pessoal, ele não está entre 30 e 40. Tá bom? Quando eu digo que está entre, eu só posso contar do 31 até o 39. O 40, ele não vai estar inserido. Ok? Então, sendo assim, eu só tenho uma resposta. Qual é? O 32, ok? Então, qual é o múltiplo de 8 que está compreendido entre 30 e 40? É o nosso número 32. Quantos alunos tem na sala de aula? Então, nossa resposta, logicamente, vai ser 32 alunos. Ok, pessoal? Deu para reparar que é bem fácil? Tá bom? Foi bem facinho, ok? Então, vamos agora para mais um exemplo. Vamos aqui à situação problema 2. Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho. E dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material, porém, todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Então, vamos começar aqui, primeiro, analisando todas as nossas informações, tá bom? Lembrando que vamos ver aqui as nossas quantidades. Então, eu tenho, ó, 140 marcadores, ok? Nós temos 120 corretivos, tá? Nós temos 148 blocos de rascunho, tá? E a gente vai dividir todo esse material em vários pacotinhos. Lembra ali o nosso exemplo dos pirulitos? Tá bom? Só que o nosso problema está restringindo algumas coisas. Como quais coisas? O nosso problema está restringindo, por exemplo, que cada pacotinho só pode ter um tipo de material. Tá bom? E todos têm que ter o mesmo número de itens. Então, por exemplo, sobrou, professor, um marcador de um, com mais 2 corretivos de outro, com mais 2 blocos de rascunho de outro. Eu posso montar um novo pacotinho? Não. Por quê? Porque tem que ser com o mesmo material.
Se é um pacotinho de corretivo, só tem que ter corretivo. Tá? Se é um pacotinho de bloco de rascunho, só tem que ter bloco de rascunho. Tá bom? Ou se é um pacotinho de marcador de texto, só pode ter marcador de texto. Tá bom? E aí tem que ser na maior quantidade possível. Tá bom? Maior quantidade possível. Ou seja, eu não posso pegar e falar, vou fazer assim, para ser mais fácil. Eu vou pegar e vou botar cada pacotinho com 2 marcadores de texto, 2 coletivos, né? Ali sempre fazendo pacotinhos com 2. Por quê? Porque eu posso fazer pacotinhos com uma quantidade maior. E como o nosso problema diz, tem que ser na maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, ou seja, não sobrou nada. Então, o número total de pacotinhos feitos foi... E agora? Vamos ver aqui as nossas alternativas, ó. Temos aqui 4 alternativas: 74, 88, 96 ou 102. E agora, pessoal, como será que a gente vai conseguir resolver isso? Primeiro, a gente vai ter que pensar, né, como é que a gente vai achar um número que ele vai ter que ser divisor dos nossos 3 números ali, né? Tanto na quantidade de marcador de texto, como na quantidade, né, de blocos de rascunho, como na nossa outra quantidade ali do nosso terceiro item. Beleza, pessoal? E como é que a gente faz para achar 3 divisores um divisor que sirva para os 3? Exatamente usando o nosso MDC, máximo divisor comum. E o que é o nosso máximo divisor comum? É exatamente o nosso maior divisor que vai aparecer ali nos nossos 3 números. E vocês lembram como é que calcula o nosso MDC? Vamos lá, vamos começar. A gente começa calculando da seguinte forma. Vamos lá. A gente tem 3 números, né? 140, 120 e 148. Então vamos aqui calcular o MDC desses 3 números. Então vamos lá. Vamos lembrar que quais são os números? Ó, 140, 120 e 148. Então vamos começar aqui, ó. 140... 120 e 148. E nós vamos começar fazendo aquela nossa divisão em fatores primos, né? Nossa fatoração. Como assim, professor? O que é fatores primos? Vamos lá, vamos começando ali pelo 2. Vamos dividir aqui os nossos números pelos menores números primos. Dividindo ali pelo 2, 140 dividido por 2 dá 70. 120 dividido por 2, 60. 148 dividido por 2 dá 74. Professor, como é que eu sei que os primeiros números são divisíveis por 2? É exatamente o que a gente viu lá no critério de divisibilidade. Porque os 3 são números pares. Tá bom? E agora, vamos ver então, né, o nosso próximo divisor ali para a gente fazer a nossa divisão dos 3 números. Observe que os nossos 3 números novamente são pares, ó. 70, o 60 e o 74. Ou seja, eu ainda posso continuar dividindo por 2. Tá? Então, 70 dividido por 2 é 35. 60 dividido por 2 é 30. E 74 dividido por 2 é 37. Ok? Tá bom. Então, vamos seguindo em frente, né? Agora, observe que o 35 não é par e nem o 37. Porém, o 30 ainda é par. Então, eu ainda posso continuar dividindo por 2. Professor, por que o senhor mudou de cor? É porque eu já vou explicar para vocês como é que a gente faz para calcular o nosso MDC. Dessa forma, você consegue calcular tanto o MDC quanto o MMC. Tá? Então, o 35 vai ser dividido por 2? Não, porque ele não é par. Então, eu só vou repetir ele. O 30 é par, então 30 dividido por 2 é 15. O 37 também não é par, então eu não posso dividir ele por 2. Então, ele vai continuar ali do mesmo jeitinho que ele estava. Ok, pessoal? Então, vamos aí agora seguir para o próximo. Eu ainda tenho algum número par? Não, nem o 35,
nem o 15 e nem o 37 não são mais pares. Porém, eu tenho agora que ver para o próximo número, né? Que é o 3. E eu sei que o 15, ele é divisível por 3. Como é que eu sei? Porque eu sei que o 15 dividido por 3 é 5. Ou porque eu sei que 1 mais 5 é 6. E no critério de divisibilidade, 6 é divisível por 3, né? E aí fica mais fácil. Como eu sei que dá para dividir por 3, vamos continuando. O 35 eu consigo? Não. Então eu só baixo. Por quê? Porque não dá exato. O 15 dividido por 3, 5. O 37 dá? Não. 3 mais 7 dá 10. E 10 não dá para dividir por 3. Então eu vou também repetir o 37. Ok. Agora, ainda tem algum que eu possa dividir por 3? Não. Agora eu vou para o nosso próximo número primo, que é o 5. E vamos continuar fazendo a nossa divisão. 35 dividido por 5 é 7. 5 dividido por 5 é 1. E o 37 é um número primo, né? Então ele só vai ser dividido por ele mesmo. Ok. Seguindo para o próximo. Vamos lá, já foi para o 5. Nosso próximo número primo é o 7. Então, logicamente, o 7 vai ser divisível por 7, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é deixar 1 em todos os nossos 3 números aqui. Já temos 2 com 1. E o 37, dá para dividir por 7? Não, porque 37 é um número primo. Ou seja, ele só vai ser dividido por ele mesmo. Ou seja, agora só falta o 37. Então, eu vou botar o 37 aqui para que eu consiga chegar no meu objetivo, que é ficar com o 1 embaixo aqui de todos. Tá bom? Ok. Agora sim, professor, por que o senhor colocou vermelho e azul? Lembre que os números que estão em vermelho são aqueles que eu dividi os 3 números ao mesmo tempo. Tá? Aqui eu dividi tanto 140 como 120 como o 148. Aqui eu dividi tanto o 70 como o 60 como o 74. E quem vai ser meu MDC? Meu MDC vai ser aqueles números, certo? Que eu dividi os 2 ao mesmo tempo. Ou seja, apenas os que estão de vermelho. Ou seja, meu MDC vai ser 2 vezes 2. Meu MDC vai ser 4. O que isso significa, professor? Que 4 é o meu divisor comum. Ou seja, como assim que ele é o meu divisor comum? O 4 vai ser exatamente a minha quantidade de itens que vai ter ali em cada um dos meus pacotinhos. Significa que, se eu pegar ali o 140 e colocar e dividir ele todo em 4, certo? Tenho 140, né, ali de quantidade de itens. Ok, pessoal? Que é os nossos marcadores de texto. Então, se eu separar ali 4 em cada bloquinho, vai dar certinho. Se eu pegar ali meus 120, né, corretivos, e eu separar ali em bloquinhos de 4, também vai dar certinho. Se eu pegar ali os meus 148 blocos de rascunho e separar ali em 4 em cada pacotinho, também vai dar certinho. Então, entenda, 4 vai ser exatamente meu máximo divisor comum, ou seja, a maior quantidade que eu vou poder colocar ali dentro de cada pacotinho. É exatamente o que está pedindo ali no nosso exemplo. Agora, vamos ver quantos pacotinhos a gente vai ter ao todo? Vamos lá. Então, vamos agora para a parte final, né, do nosso cálculo. Qual é a parte final? Vamos ali ver quantos pacotinhos a gente vai ter de cada um. Então, indo para o primeiro, nós temos 140, né? E vamos dividir em bloquinhos de 4. Então, são 140 marcadores de texto. Em bloquinhos com 4, nós vamos ter 35 blocos. Certo? 35 pacotinhos. Agora, vamos pegar ali os nossos 120 corretivos e vamos dividir em pacotinhos com 4 corretivos. Significa que a gente vai ter 30 pacotinhos. E agora, pegando os 148 blocos de rascunho e também dividido em pacotinhos com 4 blocos de rascunho em cada, nós vamos ter 37 pacotinhos. Tá bom?
E agora? E agora basta a gente somar. Ó. Se eu tenho 35 pacotinhos de um, mais 30 pacotinhos de outro, mais 37 pacotinhos de outro. No final das contas, eu vou ter quantos? Eu vou ter 102 pacotinhos, ou seja, é a nossa letra D. A nossa resposta correta aí vai ser a nossa letra D. 102 pacotinhos. Certinho, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de divisores e de múltiplos. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!